o mundo precisa de grandes sonhadores. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Eu gostaria que levantasse essa mão. Quem é um sonhador ou uma sonhadora? Levante a mão. Amém? Você sabe que Deus tem sonhos para a sua vida. Você sabe que Deus tem planos a realizar através do seu coração, através das suas ações, através do seu falar, através do seu caminhar. Você sabe que Deus te criou com um propósito específico. E se você não cumprir esse propósito, outra pessoa não vai cumprir. Sabe disso? Quando Deus te levanta para uma obra, Ele não vai levantar outra pessoa para aquela obra específica. Ele vai ter que, como diz, tapar a brecha e levanta outro para reparar o que você não fez. Mas aquilo que Ele separou você para poder fazer, se você não fizer, quem poderá fazer? Conta-se que na Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, estavam ali os americanos, e tinha os ingleses, e tinham os navios, né, com aqueles marinheiros, e eles estavam com muito medo, porque a tropa que eles tinham era muito inferior ao exército inimigo. E diz que Oliver Cromwell, ele foi então e falou com aqueles homens, fazendo aqueles sinais com as flâmulas, e falando com eles assim: olha, hoje a Inglaterra necessita que cada marinheiro cumpra a sua tarefa. Ele falou: hoje a Inglaterra necessita que cada marinheiro cumpra a sua tarefa. E diz que quando eles foram para aquela batalha, mesmo o exército deles sendo menor, eles venceram a batalha. Quando você encontra grandes sonhadores, qualquer obstáculo se torna pequeno diante dessa pessoa. Quando você encontra pessoas que são entregues ao Senhor, como Neemias, qualquer obstáculo é vencido através dos joelhos dobrados, em rendição ao Senhor, através da oração. Jonathan Edwards, ele falava que ele queria ser uma chama ardente, gaste inteiramente no serviço do Senhor. Talvez você nunca ouviu falar desse homem, mas se ele não tivesse pregado, se ele não tivesse sido um grande pregador como ele foi, grande evangelista, talvez muitas denominações que nós vemos hoje não existiria, porque Deus usou ele. Diz que esses homens, essas pessoas, eles são pessoas que marcaram época, que marcaram história, que fizeram, aliás, história, que o seu nome foi escrito. Por quê? Porque eles foram grandes sonhadores. Tem uma outra frase que eu acho interessante de uma pessoa que está como anônima, diz assim: uma pessoa sem sonhos a realizar é uma pessoa derrotada. E um outro grande cristão, Henrique Martin, diz assim: se eu tiver que morrer, que Cristo seja magnificado pela colheita de multidões para Ele. E Ezequiel 22:30 diz que o Senhor procura para ver alguém que está no muro, que se coloque na brecha. Quem sabe Deus não está levantando a sua vida para ser esse que tape a brecha, que seja aquele que vai ser usado por Ele. Irmãos, quando a gente olha essa questão de grandes sonhadores, o grande sonhador, ele passa por alguns testes, ele passa por algumas etapas, e o primeiro teste que ele passa é o teste da realidade. Você lê aí Neemias 1:4, que diz que Neemias perguntou sobre o povo de Jerusalém, como estava, porque naquele tempo, gente, quando ele fez a pergunta, já tinha voltado com Josué e Zorobabel, já a primeira leva de judeus, e depois ele tinha voltado já com Esdras, uma segunda leva. Então, aparentemente estava tudo bem, porque Josué e Zorobabel vieram para restaurar a vida espiritual do povo e também a parte do governo de Israel, de Jerusalém. E eles então agora vêm restaurar a lei do Senhor, o templo de Deus. E Neemias então ele pergunta: como que está o povo? E aí Neemias descobre que apesar de tudo dessa parte está sendo restaurada, aquilo que simbolizava fortaleza, a proteção da cidade estava derrubada, destruído, estava em ruínas. Os muros de Jerusalém. Esse foi o teste da realidade. Muitas pessoas, quando se vê diante de uma realidade triste, difícil, sabe o que
que fazem? Eles falam, não tem mais jeito, começa a chorar, e aí fica por aí, não faz nada, além de chorar, além de lamentar, além de murmurar. Neemias, ele então agora o que ele fez? Ele começou a buscar a presença de Deus. E eu quero que você escolha a pessoa aí e fale com ela, olha, busque intensamente a presença de Deus. Escolhe uma pessoa e fale com ela isso. Busque intensamente a presença de Deus. Irmãos, porque nesse versículo que nós vemos aqui, nós falamos na semana passada, muitos não estavam aqui semana passada, então vou relembrar. Quando fala que ele esteve jejuando e orando durante alguns dias, José, que é um grande historiador judeu, diz que ele esteve orando e jejuando durante 40 dias. Não foi 1, 2, 3, não. Foi 40 dias buscando a presença de Deus. Como eu já falei aqui, como Moisés, como Elias, como Jesus e tantos outros servos e servos do Senhor na história. Busque intensamente a presença de Deus. Hoje eu estava pensando uma coisa. Estava lembrando de um pastor muito tempo atrás que falou assim, olha, parece que só Deus que paga o pago, né? Quando você está trabalhando, você não falta ao trabalho. Você pode estar até com a dor de cabeça ali, você vai para o trabalho, porque se você não for, você leva o balão, você não recebe aquele dia. Ainda mais se o seu emprego tiver perigo. Aí você está morrendo, está lá com a dengue, já com a febre, né? Até começando a hemorragia, mas está lá no trabalho. O patrão vê que você está ali, está ruim mesmo. Você vai. Mas quando fala assim, na presença de Deus, buscar a Deus, ir para a igreja, ir para o trabalho missionário, é irmã. Aí vem uma outra desculpa. Não, porque nesse dia, olha, eu sei que alguém da minha família vai morrer. Não, porque nesse dia eu tenho que ir em tal lugar. E a gente coloca tanta coisa. E eu lembro que quando adolescente eu ouvi uma coisa que acertou como um flash no meu coração. E eu tomei isso para a minha vida. Um pastor falou assim, olha, quando você estiver indo para a igreja e vier um vizinho, vier um amigo, vier um parente, você é de longe, e chegar naquele momento ali, e é hora de você ir para a igreja, o que você faz com ele? Se é uma pessoa de confiança, você entrega a chave da casa e fala, se primeiro você convida ele para vir na igreja, se ele não quiser vir, entrega a chave da casa para ele e fala, fica na minha casa, que Deus te abençoe, eu tenho um compromisso com Deus agora, eu estou indo, tchau. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Se chegar na minha casa na hora do culto, eu estou indo. Você fica lá, se eu confio em você, deixa você lá, senão, tchau, benção, porque eu tenho um compromisso. Se você estiver indo trabalhar, chegar alguém que você conhece, o que você vai fazer? Você vai para o trabalho, não vai? Nós não vamos para o trabalho? Porque quando é para ir para a presença de Deus, quando é para buscar a Deus, nós sempre colocamos desculpa, gente. Já pensou? Você é um médico, tem uma cirurgia marcada às 5 horas da tarde. Mas aí, quando chega às 4h30, aparece uma pessoa que você conhece, porque há muito tempo que você não via, e ele falou, olha, só tem esse tempo, só tem 1 hora para conversar com você. E tem que ser agora. Aí você fala com ele, olha, já tem uma cirurgia lá marcada, o paciente está quase morrendo, e não, mas eu vou deixar ele morrer para lá e vou te atender aqui. É assim que a gente faz? Porque quando é para as coisas de Deus, nós sempre colocamos Deus em último plano. Neemias colocou Deus em primeiro lugar. Neemias buscou incessantemente a presença de Deus. Gente, quando eu ouvi isso há muitos anos atrás, eu tomei isso para minha vida. Eu estou dizendo que eu não falei, mas eu sempre procurei fazer isso para honrar o nome do Senhor. Nós temos que honrar o nome do Senhor buscando a presença de Deus, priorizar estar junto. Nós temos falado aqui esses dias, e é uma coisa que a gente, quando sai do nosso país, a gente pensa assim, eu saí do meu país, então não preciso ficar em uma igreja, eu não tenho que fazer nada. Não é assim que funciona. Você tem que se filiar a uma igreja. Eu achei interessante as irmãs falando, chegou num lugar diferente, tem uma igreja até lá, não é assim, irmã? Qualquer missionário de qualquer agência de junta, você vai no outro país, quando chega, está lá procurando igreja. Eu, como pastor, se eu chego na cidade, não tem lá. Quando eu vou lá na casa da minha sogra, às vezes não tinha lá aberta a igreja batista, ou então eu gostava de ir lá na presbiteriana, ia na batista, ia nessa igreja lá que eu conheço os pastores, e eu ia, mas não deixava de ir na igreja. E às vezes a Ana está falando, mas você vai para a igreja? Eu vou, com certeza, eu não posso deixar de ir. Quem sabe não vai ser aquele momento que Deus vai te dar uma mensagem, que Deus vai falar ao seu coração.
coração, que Deus vai fazer o milagre que você precisa. Nós temos que andar com essa expectativa, irmãos. Se você não tem expectativa, você não busca. Não é verdade? Humanamente falando, se alguém falar com você assim, olha, ali na bucha, debaixo dela, debaixo daquele asfalto, debaixo do concreto, eu fiquei sabendo que ali está cheio de ouro. Tem umas moedas de ouro ali dos espanhóis de 1800, sei lá quanto. E olha, o governo falou que quem quiser pode quebrar lá e buscar as moedas de ouro. Fala a verdade, se você vai sair daqui rapidinho, vai pegar uma careta e vai lá quebrar para buscar as moedas de ouro. Nós buscamos algo quando nós temos expectativa. Se você tem expectativa de algo de Deus, você vai buscar Deus. Se você tem expectativa de ser um médico, você vai estudar para fazer medicina aqui. Vocês estão aqui, nós estamos aqui. Se você tem expectativa, né, de conseguir um namoro, né, de conseguir uma namorada, você vai lá e fica ali esperando, conversando, ouvindo, perdendo aqueles papos chatos, porque você pensa, quem sabe não vai ser este minha bênção, meu Isaac, né? Não vai ser essa a minha Rebeca. Você aguenta porque você tem aquela expectativa. Gente, é por isso que Neemias começa a orar, começa a buscar a caminho de Deus, que tem expectativa. Sabe por que nós começamos o trabalho aqui com os brasileiros? Porque nós tínhamos a expectativa que Deus poderia salvar uma alma, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Irmãos, isso é o que deve mover o nosso coração, a presença de Deus. Moisés, quando o Senhor falou com ele, olha, eu não vou com vocês, porque esse povo é de dura serviço. Moisés bateu o pé e falou assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu prefiro ir com o Senhor, e de vez em quando o Senhor mandar um raio, matar um, matar o outro, perder um braço, uma perna, do que eu ir sem a presença do Senhor. Nós temos que buscar a presença de Deus. E eu estava lembrando sobre algumas mensagens sobre isso, né, de tempo. E eu lembrei que o pastor, muitos anos atrás, falou assim, olha, nós temos que dar o dízimo, né, entregar ao Senhor, naquilo que nós recebemos, 10%, é uma bênção. Mas vou te fazer uma pergunta, você entrega 10% do seu tempo para Deus também? Eu olhei assim, quando ele falou, 10% do meu tempo para Deus? 10%. E aí eu fui fazendo os cálculos, descobri que 10% do dia para Deus dá 2 horas e 40 minutos. Aí eu vou fazer uma perguntinha, e eu quero que você seja bem sincero agora, e eu vou começar por baixo. Quem tira pelo menos 10 minutos por dia para buscar a presença de Deus, para orar, para ler a Bíblia? Pelo menos 10 minutos, levanta a mão, por baixo. Agora eu vou aumentar. Quem tira pelo menos, vamos ver assim, o dízimo desse aqui, né? Vamos colocar assim, uma meia hora por dia. Quem tira meia hora por dia para buscar a presença de Deus, para ler a Bíblia, para orar, para buscar Deus? Levanta a mão, meia hora. Agora vamos aumentar. Quem tira 1 hora por dia? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem tira 2 horas? Quem tira 2 horas e 40? Não chegou a 10%, gente. E aí eu fiz os cálculos. Se uma pessoa ficar assim 2 horas e 40 minutos, ele vai ter aqui, olha, semanalmente 16 horas e 80 minutos, mensalmente 504 horas, anualmente 6.048 horas. É a metade do curso de medicina, não é? Que tem que ter mais ou menos umas 12.000 horas. Olha só, 6.048 horas. Aí eu fiz um cálculo aqui para a minha vida, né, de 35 anos. Seria 211.000 horas, 680 minutos na presença de Deus. Só 10%. Como a expectativa de vida normalmente assim, há uns 70 anos, não é assim que está hoje? Mais ou menos 70 anos. Seria então 423.360 horas. Se você tira 2 horas e 40 minutos. Aí eu parei por aqui, eu não quis fazer o cálculo, se tira só meia hora não, gente. Porque senão o negócio já está feio. E olha, eu só coloquei o dízimo, não coloquei as ofertas, né? Oferta de gratidão, né? Você está tão agradecido a Deus que você quer buscar mais perante de Deus. Você está assim,
clamamos todos pela presença de Deus. Nossa, 2 horas e 40 minutos está pouco. Eu quero mais. Gente, diz que John Wesley, fundador da Igreja Metodista, né, ou Igreja Metodista dessa época, que saiu da Metodista também, que na verdade ele nem queria ser fundador de nenhuma igreja. Ele falava, quando a igreja dos Estados Unidos se declarou Igreja Metodista, ele falou: olha, hoje, a partir de hoje, Deus deixou de abençoar vocês. De tão radical que ele era, que ele não queria separar da igreja anglicana. Mas ele foi um homem de Deus, um homem usado por Deus. Até os seus escritos, sermões falam, parece que foram feitos ontem, quentinho. Ele tirava para estar na presença de Deus 8 horas por dia. E ele era bem metódico, 8 horas por dia para orar e para ler a Bíblia. E ele tinha 8 horas para trabalho e tinha 6 horas mais ou menos para dormir. E ele tinha 1 hora por dia para poder fazer a sua caminhada matinal. Ele leu em toda a sua vida mais ou menos 50.000 volumes de livros. Foi um homem que dedicou a sua vida a Deus. Martinho Lutero diz que quando ele tinha alguma coisa para poder fazer, quando ele tinha mais trabalho, é quando ele mais orava, mais ele buscava a presença de Deus. E aí ele tinha 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, buscando a presença de Deus, buscando a direção de Deus. Você sabe qual é o maior problema da atualidade? É que nós nos tornamos muito autossuficientes, não é assim? Nós estamos tão conectados na internet e tão desconectados de Deus. Você fica no Facebook ali, olha, não sei nem quanto tempo. Tem gente que sai de casa e deixa o Facebook ligado. Tem outros aqui na Bolívia, tem aquele celular que você deixa o MSN direto, conectado o tempo todo. Mas não para estar na presença de Deus meia hora. Aí quando vem a luta, quando vem o inimigo, aí você, Senhor, me ajuda, meu Deus. Cadê? E você olha onde está Deus. Você já abandonou a Deus há muito tempo. E aí quando é o momento da prova, você não passa. Quando é o momento da dificuldade, você não tem a quem recorrer, você não tem aquela intimidade com Deus. Irmãos, Neemias buscou incessantemente a presença de Deus. Neemias, ele fez uma outra coisa. Neemias, ele planejou. E eu quero dizer aqui para vocês uma coisa: você pode fazer planejamentos. Fala o seu irmão, fala assim que é mais fácil. Você pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Então por que a gente não inverte as coisas? Por que antes de fazer os planos a gente não busca a presença de Deus para ter os planos de Deus para a nossa vida? Olha que diferente. Igual Moisés, gente. Moisés foi lá no monte, ficou 40 dias, 40 anos buscando a presença de Deus, e Deus deu para ele os planos, o plano do tabernáculo, deu para ele a lei, o cerimonial, tudo que precisava. E Neemias, eu creio que Neemias, nesses 40 dias de oração, 40 dias de busca da presença de Deus, Deus foi dando a ele criatividade, Deus foi dando a ele inteligência, Deus foi dando a ele sabedoria, capacitando ele como um copeiro do rei, como um administrador que ele era ali daquele reinado do rei. E ele então, o que ele faz? Ele, quando ele chegou diante do rei, eu já imagino, se você olhar em Neemias capítulo 2, que ele tinha tudo planejado, irmãos. Tudo planejado. Ele sabia cartas para quem precisava de pedir, ele sabia a quem buscar, ele sabia o caminho que tinha que seguir. E olha, eu creio plenamente que Neemias ele teve esses planos porque ele buscou a presença de Deus, porque ele buscou a direção de Deus. Olha, quem não tem futuro volta ao passado. E o passado o que é? O simbolismo cristão é o Egito. E o Egito o que é? É o mundo. Então, se você não tem um futuro com Deus, se você não tem um planejamento com Deus, você vai voltar para onde? O passado. Você não vai ser um grande sonhador. Quem é grande sonhador planeja, cria, é criativo. Irmão, você quer alguém mais criativo que Deus? Te fez do jeito que você é. Olha para o seu nariz aí. Olha para o nariz do seu irmão, que diferença. Vai ficar com inveja do nariz do irmão, né? Que nariz bonito, né? Maravilha. Deus faz cada um com detalhe, de uma forma muito criativa.
E eu vejo aqui, olha comigo em Neemias 2. Não gosto só de falar, gosto de ler o que a Bíblia diz. Olha o que diz. Versículo 6, Neemias 2:6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Você está vendo, Neemias, ele já foi com tudo planejado e com os prazos, gente. Aí eu quero aproveitar. Jesus, glória a Deus, é bom demais. Tem Deus que ajuda a gente muito. Olha, se a gente tem um horário de culto, 5 horas da tarde, é o horário de chegar 10 para 5, no mínimo, porque eu vou chegar, eu vou no banheiro, eu vou beber água, vou bater o papo e vou orar. Mas o que a gente faz hoje? A gente inverte tudo. Quando dá 5 horas, vou para a igreja. Aí começa a tomar banho. Aí a mulher que tem aquela cabeleira começa a espichar, né? Aí vai, espicha assim, passa de cá, me ajuda aqui, fulano, tá difícil. Aí vem a outra, tira aquele cabelo ali, que só Deus para ter misericórdia. Eu sou filho de cabeleireiro, tá? Então eu sei o que é isso. Já vi muito cabelo, que só a graça de Deus. Mas Deus faz os milagres de vez em quando, gente. Aproveita, viu? Vai no salão bom que dá para fazer os milagres aí. E aí então, chega 5h30, 5h40. Aí a pessoa fala assim: sabe, pastor? É porque eu fui tomar banho, aí demorei assim. E sabe como é que é a mulher, né? O cabelo, vem a maquiagem, não é a cor que eu queria. Coloca o vestido, tira o vestido, coloca a saia, coloca calça, e aí ele vai. A minha esposa sempre falou assim: você não está arrumada? Eu falo: eu só 10 minutos, eu tomo um banhozinho rapidinho, já a roupa já sabe o que é. Aí ela tem comigo também, você não tem muita roupa para escolher. Mas a mulher que tem essas coisas, tem assim, cuidado, tanta coisa. Eu só sei que nós colocamos tanto problema. A gente não planeja as coisas. E quando as coisas são planejadas para a gente, nós ficamos com raiva, nós ficamos chateados. Você quer ver? Caso uma pessoa que gosta de planejar com uma que não gosta, para você ver o que vai dar, tem que orar muito, não é? Casa um que é gastador com a mulher que é assim, né? Ou o contrário. Mas nós podemos planejar assim. Deus nos dá isso. Olha o que ele diz aqui, olha, gente, versículo 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que permitam passar e entrar em Judá, como também carta a Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa que deveria alojar. E ao rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Gente, vocês estão vendo os detalhes? Neemias é daquele assim detalhista. Você vê que Neemias faz planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque ele vai lá em Jerusalém, um muro estava destruído há 120 anos. Neemias 6,15 diz que ele reconstruiu em 52 dias. Dá para você fazer as contas aí? 120 anos para 52 dias. Com o planejamento as coisas funcionam. E com a unção de Deus em cima do planejamento, então, sabe por que muitos planos nossos não dão certo? Porque eles não são regados por ação. Quando nós regamos nossos planos, a nossa vida e coração, fazem igual Neemias. Tem gente que está aí já 10, 20 anos, batendo cabeça em muita coisa, tentando, lutando e nada. Tem gente que está namorando 5 anos, 3 anos, 6 anos, sei lá, 10 anos com a mesma pessoa. Eu falo assim: meu filho, sai fora, isso aí é bolo. 10 anos? Isso aí é o quê? 2 faculdades já, e uma pós-graduação, um mestrado, aí sei lá. Está perdendo seu tempo. As pessoas ficam levando a vida, como diz o Zé Pagodinho: deixa ele me levar ali. Vida o quê? O que fala a continuação da frase? Vida? Vocês sabem, né? Está escutando. Mas, gente, é assim. As pessoas hoje estão desse jeito. Olha, o que der tá bom, o que vier tá bom. Não. Você é um homem e uma mulher de Deus. Deus te escolheu com um propósito especial. Ele quer te usar. Se você não se coloca nas mãos dele, ele vai te usar. Ele vai fazer maravilhas através de você. E você vai ver coisas que você vai falar assim: meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Ele vai falar: realmente você não tinha, mas eu te dei essa capacidade. Amém? Eu te capacito.
Porque Deus capacita aqueles que são chamados por Ele, não precisa ter medo. Olha aí para a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento. Você pode escolher fazer duas formas. Você planeja a sua vida em oração a Deus, ou então você deixa as coisas irem para lá, e quando você vê, vai fazer igual a Esdras. Diz a Bíblia que Esdras, ele não planejou. Está lá em Esdras 8, versículo 21 e 23. Sabe por que eu digo que ele não planejou, gente? Porque Esdras estava indo com o povo no meio do caminho, voltando para Jerusalém. De repente cai a ficha. Quando chegar os inimigos, nós não temos homens de guerra, não temos armas, eles vão nos derrotar. E ali Esdras fala assim: gente, plano B. Qual que é o plano B, Esdras? Eu não sei nem o A. Como é que a gente vai fazer agora? E aí ele vai e fala com o povo: vamos jejuar e vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, para Deus nos guardar. E eu imagino que alguém falou com ele assim: Esdras, volta lá e fala com o rei. E aí Esdras falou assim: olha, mas eu já falei com o rei que a boa mão de Deus é com todos aqueles que o servem. Então eu não vou voltar lá e falar com o rei, porque lá o texto diz que Esdras teve vergonha. Eles oraram, Deus abençoou, eles tiveram jornada feliz, e chegaram a Jerusalém sem acontecer nada com eles. Mas ele mesmo faz com Esdras, ele vai e ora, busca a Deus, Deus dá a direção, e chega com tudo planejado e vai, acontece tudo certo. Olha, a última coisa, Deus está em busca do quê? O mundo precisa de grandes sonhadores. A última coisa que eu quero que você veja aqui comigo, olha comigo aí, abre sua Bíblia, Neemias 2. Eu quero ler novamente o versículo 19 e 20, olha o que diz. Sambalá, porém, o Horonita, Tobias, os Sermonitas, Gesem e Arábia, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis, crer e rebelar-vos contra o rei? Então respondi: o Deus do céu é quem nos dará o êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Vós também não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O mundo precisa de grandes sonhadores. Deus coloca no seu coração um sonho, mas se você tem um sonho que Deus colocou no seu coração, inimigos se levantarão contra você, contra a obra de Deus. Sabe disso, não é assim, irmãos? Missionários, não é assim? Quando a gente vai evangelizar, aí vem lá um prefeito, não sei das quantas, e fala assim: não, você não pode me dormir aqui na praça, não. Vem um guarda, vem sempre alguém incomodando. Você começa ali a orar, clamar a Deus, e outro falando assim: por que você está orando tanto? Você é fanático, é? Eu prefiro ser fanático aos olhos do mundo e amar o meu Deus, do que não ser fanático aos olhos do mundo e desprezar a presença de Deus. Porque eu sei, irmãos, como que é bom quando a mão de Deus vem sobre nós. Se você olhar para o livro de Neemias, você vai sempre ver Neemias falando assim: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. O Deus dos céus é quem nos dará o êxito. Essa é a terceira e última coisa. Saiba que se você é um grande sonhador, e se os seus planos estão diante de Deus, e são de Deus para o seu coração, é o Deus dos céus, é quem te dará bom êxito. Vamos falar assim comigo? Eu aprendi uma coisa com o pastor Jeremias. Faça assim com a sua mão. Você tem a mão aí, né? Graças a Deus, né? Todo mundo aqui, ninguém está sem a mão. O braço assim, faz assim bem forte. Como se você tivesse um grande destaque. Real Santa Cruz aqui, né? Vamos lá. Faça assim comigo. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Isso, a vibração está ótima para um time que está morto. Eu vou lá para um time que já está quase morrendo ali, e se você falar, eles vão fazer aquele gol. Vamos lá? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Animado agora, gente. Vamos lá? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Mais uma vez. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Amém. Deus vai te dar bom êxito. Por que que o mundo, a pessoa está lá no mundo, ela vibra no futebol, ela vibra nisso, aquilo, chega na igreja: a alegria do Senhor é nossa força. Não, a alegria do Senhor é nossa força. Aí ele salta, pula, louva o Senhor, faz alguma coisa, alegria, demonstra às pessoas: ah, mas irmão, eu sou daqueles tradicionais, irmão.
porque a minha alegria é contida. Eu sei, no meu coração, olha só meu coração, como ele está alegre. Aí o coração está lá assim, tentando dar uns pulinhos, né? E a pressão dele está ali, né? Abaixo de 12, está ali 10, está ali os 9, e diz ele que está na alegria. Mas quando há uma coisa que ele gosta, o coração acelera, o coração dele assim, vibra. Gente, temos que vibrar com as coisas de Deus, amém? Temos que vibrar com os sonhos que Deus coloca no nosso coração. Eu falei, vamos ver agora Neemias 6,15. Abre comigo aí, rapidinho, para terminar. Neemias 6,15. Lembre-se, o muro que estava destruído há 120 anos, ele foi construído, como diz esse texto ali. Neemias 6,15. Amém ou misericórdia? Vamos ler todos juntos? Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Em quantos dias? Em 52 dias. Vamos falar mais uma vez, em quantos dias? Em 52 dias. Sabe por que aquele seu sonho, sabe por que aquele seu plano, sabe por que aquele seu projeto não tem dado certo? Porque você deixou Deus de lado. Porque você deixou de buscar a presença de Deus. E você então começou a fazer segundo as suas forças, segundo o seu coração. E quando você faz sozinho, você consegue fazer alguma coisa. Mas quando você faz com a unção de Deus, é como óleo numa engrenagem. E aí elas começam a funcionar melhor. E vai funcionando da forma que tem que funcionar. É assim que Deus quer fazer na sua vida, amém? Vamos colocar em pé, vamos cantar um cântico que diz os sonhos de Deus. Enquanto nós cantarmos esse cântico, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e de ofertar ao Senhor, de entregar o dízimo na casa do Senhor também. Esse cântico é o cântico oficial que nós estamos cantando nesses dias. Antes de nós cantarmos, fala assim com o seu irmão: não desista dos seus sonhos, porque Deus quer realizá-los na sua vida. Amém? Nós oramos pela sua vida, pelos seus sonhos. Nós estamos falando mais vezes.
certeza, a nossa segurança é que quando Deus coloca os sonhos no nosso coração, Ele cumpre. E Ele cumpre porque é Ele mesmo que tem esse desejo para a nossa vida. Amém? Se você quiser